Opa, economia! E agora? E agora a gente vai trazer aquele resumo do que aconteceu aqui no nosso programa essa semana. Essa semana em que a gente discutiu o mercado da beleza, falou do eneagrama, da democracia e a economia e até mesmo da morte da rainha. O Economia agora está entrando no ar para você que está nos acompanhando no 527 Claro HD, 9 Claro Analógico. E para começar o nosso programa, a gente vai trazer uma discussão que a gente, claro, trouxe aqui ao longo dessa semana, que foi sobre o mercado da beleza. A estética está para os homens, assim como está para as mulheres. As mulheres ainda são a maioria, mas é um mercado muito forte. Vamos ver. Eu estou recebendo aqui a Lívia Fraga, que é médica esteticista. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Economia e Agora, hoje falando de beleza e, por que não, de dinheiro também, esse mercado que movimenta muita, mas muita gente, né? Exatamente, Fabiano. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E hoje no Brasil nós somos o terceiro lugar no ranking de consumidores no mercado da beleza. A gente perde somente para os Estados Unidos e para o Japão, viu? Pois é, e é um dado interessante, né? Porque a gente tem no Brasil marcas poderosíssimas no que diz respeito à estética, que têm conquistado espaço também, né? Conversando até para tentar entender esse assunto para a gente conversar aqui, conversava com um amigo e fui pesquisando aqui, ele me contou o quanto que a gente tinha de possibilidades, marcas que a gente trazia de fora hoje estão substituídas por marcas nacionais, ou seja, é um mercado em completo desenvolvimento. E o mais importante, doutora, que não é de longe só uma exclusividade das mulheres. Elas são maioria, mas os homens estão também entrando com tudo nesse mercado, estão de olho na estética, né? A gente está numa crescente absurda aí dos homens também, viu? Hoje em dia o consultório está quase meio a meio já, porque os homens estão bem vaidosos também, eles estão percebendo que a mulherada está se cuidando, está envelhecendo melhor do que eles. Agora, uma coisa que é interessante também é que, segundo o Sebrae, 94% das empresas do setor elas são microempresas, ou seja, é a turma que está na luta, que está na batalha, está fazendo ali a coisa acontecer. E aí, doutora, para a gente começar esse papo, aproveitando um pouco da sua experiência, eu queria que você se apresentasse, como é que você acabou entrando no mundo da beleza e como é que foi isso para você, esse aprendizado a todo momento, né? Você recentemente, a sua assessoria de comunicação colocou algo interessante, né? Um texto que o 60 é o novo 40, ou seja, a gente está vivendo mais. E esse viver mais, ele parte do princípio de cuidar da saúde e de cuidar da estética, da beleza também, que acaba sendo um cuidado psicológico, um cuidado físico que faz parte do conteúdo inteiro, né? Emocional também. É. Assim, a partir do momento que a gente começa a durar mais aqui na Terra, a gente quer durar bem, né? A gente quer durar com saúde e se olhando no espelho e sendo agradável o que a gente está vendo no espelho. A gente não quer durar tanto tempo aqui na Terra e ter dor de cabeça porque não está gostando do que vê, porque a saúde vai de mal a pior. Então, não é esse o objetivo, né, da gente ter mais tempo de vida aqui na Terra. Então, de fato, hoje, a turma dos 60 anos, lá antigamente, com 60 anos, eram senhoras já. Hoje em dia, não. São pessoas super jovens, de alma jovem, super animadas, bem dispostas, com acompanhamento médico global, não só relacionado à beleza, mas à saúde como um todo. Então, elas chegam no consultório cheias de energia e com vontade de investir mesmo para poder continuar a vida, porque normalmente quem tem 60 anos hoje ainda vai durar uns 20, 25, 30 anos. Tem muito tempo pela frente, então elas chegam com sede de investir para poder continuar o processo de envelhecimento delas bem.
E como é que foi a sua história, doutora? Como é que a beleza entrou? Foi desde a formação ali De básica forma ou alguma. não? Foi muito engraçado, porque quando eu estava fazendo medicina, né, obviamente eu queria fazer medicina para salvar vidas, né, para estar ali no front de salvar a vida de quem estivesse morrendo. Então, quando eu terminei a medicina, eu entrei na residência de cirurgia geral. E aí eu atendi, era baleado, facada, acidente, e aí eu falei, meu Deus, o quê? Acho que eu não quero, não é muito bem isso, não. E aí eu fui fazer a cirurgia dermatológica, que é uma cirurgia um pouco mais refinada, né? Com a preocupação estética do que o paciente está vendo. Então, eu vou fazer cirurgias no paciente, deixando uma cicatriz boa, de uma forma mais adequada, para não só curar o paciente da doença, mas não trazer nenhum dano estético para ele também. E aí eu fiz a cirurgia dermatológica. Com isso eu percebi que eu tinha uma mão cirúrgica que mais ninguém na minha turma tinha. Eu era a única cirurgiã da turma, né? Todos os outros eram dermatologistas já. Só que eu não tinha a base teórica da dermatologia que os meus colegas tinham. Então eu ganhava de um lado, mas eu perdia de outro. E aí acabei indo fazer a dermatologia clínica e a estética, e assim que eu fui conquistada, assim que eu percebi que com o paciente bem, saudável, andando, falando, eu tirava também o paciente do limbo, tirava da fossa, às vezes Aham. de um processo de divórcio, o paciente se fortalecia porque estava se cuidando, às vezes tinha falecido pai e mãe no mesmo ano, e vir aqui no consultório era uma terapia para o paciente. Então eu vi que com o paciente em vida, bem, saudável, eu poderia também ajudar a mantê-lo bem, a continuar bem, a ficar feliz, a continuar saudável, melhorar a autoestima. E aí, dessa forma, eu fui totalmente abduzida por esse mundo e vivo nele desde então. Muito legal, né? Agora a gente vai falar sobre enneagrama. Você sabe o que é? Pois é, temos algumas personas que compreendem a nossa figura humana, também a nossa figura profissional. São 9 pontos. E a gente discutiu esse assunto com a Li Miranda, que é mentora em desenvolvimento humano. Li, satisfação, viu, tê-la aqui no nosso programa? Satisfação toda minha, ainda mais para falar de um tema tão importante no mundo de hoje, que é desenvolvimento humano e autoconhecimento. Obrigada. E a gente começa, né, nesse início de mês de setembro, essa semana da independência e tudo mais. Eu acho que, principalmente, a gente tem esse ano de 2022 carregado de muita coisa. Acho que quando a gente comemora 200 anos de independência, a gente não sei se comemora ou se lembra a data, porque tem muitas coisas mal resolvidas. E assim é a vida de cada um, né? A gente vai caminhando com coisas mal resolvidas e talvez seja o momento de chegar alguém para apontar caminhos, ou pelo menos para corrigir alguns percalços. A gente fala, né, ainda mais vindo de um momento pós-pandemia, onde as pessoas foram, literalmente, elas tiveram que ficar com elas mesmas e lidar com todas essas questões mal resolvidas do passado. Então a gente fala muito, né, na área do desenvolvimento humano que somos crianças em corpos de adultos. Muitas questões mal resolvidas da infância, da adolescência, onde ali é formada a nossa personalidade, segue no nosso mundo inconsciente, dirigindo os nossos hábitos, tudo aquilo que a gente faz, os nossos relacionamentos no dia a dia. Então é fundamental, e que bom que está vindo essa cultura hoje em dia do autoconhecimento. Isso já está sendo buscado nos grandes empreendimentos, nas multinacionais, pessoas que sabem lidar com seu mundo interno, com seu mundo emocional. Então é fundamental este movimento da gente olhar para o nosso mundo interior, para a gente ressignificar tudo isso, essas coisas mal resolvidas do passado, para que a gente possa se tornar melhores seres humanos, melhores profissionais, de um modo geral. E é impossível ser um excelente profissional sem estar com muitas coisas resolvidas psicologicamente. No momento que a gente está discutindo, inclusive nesse mês de setembro, Setembro Amarelo, que é um momento, um despertar até para a questão do suicídio em primeiro momento, mas que vem aí depois de vários caminhos em relação a problemas psicológicos que levam a tal.
a gente tem registro cada vez maior, é um tabu muito grande. A gente vai fazer um programa especial sobre isso, sobre depressão e trabalho, que não é o nosso caso aqui. A gente está falando de caminhos a serem seguidos, mas é uma realidade. O suicídio hoje, em várias situações, ele chega no ápice do desenvolvimento quebrado ali, do desenvolvimento humano e também do desenvolvimento profissional, por que não? Completamente. Eu vejo muito suicídio por essa falta de conexão com esse mundo interior dessa pessoa e falta de compreensão e consciência de lidar, de repente, com a ansiedade, com as frustrações da vida. Nós não somos preparados socialmente para lidar com as frustrações. Nós não temos gestão emocional nas escolas, né? Nós somos criados para viver uma vida completamente para o meio externo, para fora. E aí? Como vem um momento de pandemia, um momento onde a pessoa tem que ficar com ela mesma e não sabe lidar com tudo isso. E aí pode ser que todo esse inconsciente, esse lixo emocional, muitas vezes criado, desenvolvido através de traumas de infância, sobe, emerge, e aí? Nós não aprendemos a lidar com isso. Na escola, muitas vezes os nossos pais nem sabem lidar com as próprias emoções para nos ensinar a lidar com as nossas emoções. E aí que acontece, né? A pessoa é acometida por uma situação emocional, psicológica, mental que ela não dá conta. E aí ela prefere fazer realmente essa escolha de tirar a própria vida por não conseguir gerenciar tudo aquilo, né? Então, fundamental, que bom que existe esse movimento, né, do Setembro Amarelo, para que a gente possa falar mais sobre isso numa televisão, poder falar isso nas mídias sociais, da importância de você como pai, ou você como profissional, ou você como liderando, né, poder olhar para o ser humano e entender que isso é uma premissa, é uma necessidade urgente para todos nós aprendermos a lidar com o nosso mundo interior. Você que está acompanhando em casa, está aqui no Nosso Economia Agora e está pensando, Fabiano, que palavra é essa que você falou aí na hora que você estava apresentando ali? Eneagrama. Pois é, esse eneagrama que você vai conhecer, se você já conhece, vai rever esse tema aqui. São aqueles caminhos das 9 personas, eu posso chamar assim? Exatamente isso. O eneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento ancestral, então a gente está falando de conhecimento milenar. Hoje em dia não se fala quem criou o eneagrama, e sim quem descobriu ou quem canalizou ou encontrou o eneagrama e trouxe para o mundo moderno, que foi um místico espiritual armênio, George Gurdjieff, mas não foi ele quem descobriu. Ele encontrou esse símbolo e ele acabou trazendo um conhecimento fantástico. Posteriormente a Oscar Ichazo, que foi um filósofo chileno, ele acabou aprendendo esse conhecimento e ele era psiquiatra. E acabou atribuindo esse conhecimento do eneagrama, que nasce para o desenvolvimento espiritual, e começa a atribuir ele para dentro do ambiente da psiquiatria e da psicologia, trazendo aí o eneagrama das personalidades. E o eneagrama das personalidades fala sobre 9 tipos psicológicos. Eles falam que cada um de nós desenvolvemos um desses modelos psíquicos como forma de nos protegermos do mundo. Então, a sua forma de pensar, o filtro pelo qual você enxerga o mundo é diferente do meu filtro. Então, dentro desses 9 modelos psicológicos, a gente encontra o nosso e a gente aprende o que existe por trás dele ser como ele é. Então, se, por exemplo, você é uma pessoa impulsiva, mais agressiva, ou não, você é uma pessoa mais passiva, mais tranquila, tudo isso o eneagrama, ele te ensina, ele te fala o porquê que você é dessa forma. E não só te fala, né? A gente fala que o eneagrama é um mapa da nossa alma, ele escancara um espelho da nossa alma, mas ele não só mapeia como você funciona, mas ele te dá caminhos práticos, assertivos, para que no seu dia a dia você possa se desenvolver. Uma característica que você não acha que é legal, que às vezes é nociva no seu dia a dia ou para suas relações, ele te dá caminho para você se desenvolver. Primeiro te faz entender o porquê disso e fala, olha, Fabiano, você quer continuar sendo assim ou você quer mudar? Não, eu quero mudar. Então, tem esse e esse caminho. Então, a gente fala que o eneagrama, ele vem aí para ele realmente trazer um profundo autoconhecimento para as pessoas e caminhos práticos para se desenvolver, para ele se transformar num ser humano melhor, num profissional melhor, num pai melhor, em alguém melhor para a gente construir um mundo melhor. Essa é a ideia. Legal, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, vamos falar sobre democracia e economia.
e também sobre os impactos da morte da Rainha Elizabeth II. É rapidinho, a gente volta.